Graça e paz, meus queridos. Aqui é o pastor Wagner. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a mensagem de um discipulado para você. Nosso instituto se chama Instituto Didascalo. É um canal exclusivo para nós podermos trazer aqui os estudos. Quando saiu, né? Estudos, tá bom? Mas antes de tudo, é claro, carinhosamente peço a você que assine nosso canal, você que ainda não é inscrito no canal, né? E o mais importante, deixe o seu like, né? Ele é muito importante para o avanço do canal, para que nós venhamos, né, para que o YouTube venha divulgar esse curso aí por todo o mundo, não somente pelo Brasil, ok? É muito importante que você nos ajude aí, tá bom? E não esqueça de sinalizar o sininho para que você possa receber todas as vezes as mensagens, os estudos que a qual agora trazemos aqui. Estamos no nosso curso, esse curso aqui, Batalha Espiritual, a verdade bíblica para se obter vitória. Está aqui esse curso. Se você não possui, né, não possui o livro, você quer adquirir o livro, entra no nosso Instagram, que nós já sinalizamos aí, entra no nosso Instagram e nós estaremos indicando como é que você se compra esse livro. Eu não sou vendedor, eu apenas ministro estudo, eu não vendo. Esse não é muito meu perfil, ficar vendendo coisas. E caso você não possa comprar o livro e você quer participar do curso, aí eu queria te pedir a sua honestidade. Se você quer participar do curso, eu faço o sacrifício, né, por você participar do curso e escaneio as unidades, as lições, as aulas e mando para você e a gente vai interagir aí sobre isso aí. Tudo é lá no Instagram, tá bom? Tá aí, eu já coloquei o Instagram aí para você ir lá conversar comigo. Vamos lá? Hoje nós estamos na aula 2, aqui é chamado de segunda semana. O título de hoje é Autoridade e Caráter. Hoje a aula vai pegar fogo. Esse curso, Batalha Espiritual, tem a sua introdução. Eu faço questão de ler a introdução, né? É muito importante. Vamos lá? Sara estava com problemas. Era uma adolescente rebelde e que dava muito trabalho para sua mãe solteira. Ela havia sido expulsa da escola e os conselheiros recomendavam que fosse transferida para uma escola de adolescentes problemáticos. A mãe de Sara decidiu assinar os papéis. A resposta de Sara foi rápida. Você não pode fazer isso. Eu posso me cuidar sozinha e você não pode me obrigar a ir para essa escola. A mãe tentou explicar a sua decisão, mas a resposta da Sara foi dura. Quando você era jovem, fazia as mesmas coisas que eu estou fazendo. Ninguém te mandou para uma escola especial, porque você tem que decidir como devo viver. A mãe de Sara tinha a capacidade de enviar sua filha para a escola. Mas devido ao seu caráter duvidoso, ela não tinha autoridade diante dos olhos de Sara. Para todos nós, nossa autoridade para influenciar e guiar os outros não pode estar separada do nosso caráter. Poucas pessoas nos seguirão se o nosso caráter tiver pouca credibilidade. E Satanás não se preocupa com a nossa autoridade com Cristo. A lição desta semana será sobre a relação entre a nossa autoridade em Cristo e o nosso caráter no que se refere à guerra espiritual. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre algo muito importante diante da batalha espiritual e caráter, autoridade, né, sempre tiveram que andar de mão dadas e bem paralelos um ao outro. Não tem como você diferenciar uma da outra, né? É muito importante. Nós vamos entender isso nessa aula hoje, ok? Vamos lá, dia 1. A natureza de nossa autoridade. Você já se perguntou por que Deus não o levou para o céu?
Um lugar infinitamente melhor do para se viver, sem dores, sofrimento. É um lugar perfeito. Ao invés da miséria, injustiça, enfermidade, guerras e tragédias que nos rodeiam. Se Deus nos ama, por que não o levou para viver lá? Bom, essas perguntas aqui, elas são ainda feitas. Eu creio que o autor aqui do livro, né, ele, de uma forma muito inteligente, ele colocou algo porque talvez ele escutou muitas pessoas fazendo essas mesmas perguntas, e perguntas que são questionadas quase todos os dias, quando nós vamos ensinar alguma coisa referente, inclusive quando vai falar sobre sofrimentos e dores. Vamos lá. O outro título aqui está dizendo: Cooperamos com Deus. Razão maravilhosa. A razão é maravilhosa. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, obviamente, Paulo cria que Deus queria que os crentes trabalhassem com ele para influenciar o mundo. Deus tem decidido cumprir a sua vontade fazendo seus filhos participarem do processo. Que pensamento impressionante, né? Que Deus quer salvar alguém, ele busca um dos seus filhos. Quando quer voltar a unir um patrimônio, ele chama um cristão. Quando quer alimentar os famintos, move um dos seus. Quando quer influenciar uma nação, anima o seu povo. Quando atua contra o reino de Satanás, faz com que a sua igreja participe, mesmo que possa fazer todas as coisas sem a ajuda de alguém, escolheu trabalhar por nosso intermédio. Isso é uma honra. Deus poder nos dar essa oportunidade de poder trabalhar em favor dele. Por isso que por isso que nós somos importantes. Não que ele dependa da gente. Ele está bem claro que Deus não depende da gente, mas ele quer que nós cooperamos com ele. Deus ele é o tipo de rei, de soberano, que ele quer ver os seus súditos cooperando com ele. E o melhor de tudo, né, que nós temos condições para isso, né? Ele, quando vai em busca de alguém, por isso que às vezes quando alguém pergunta, quando existe uma tragédia ou alguma coisa semelhante assim, uma catástrofe, coisa assim de acidentes, né? Alguém fala assim: onde está Deus? Não, Deus está no céu, você está na terra, você que é. Deus quer que você faça ajuda, né? Quando você vê uma natureza sendo devastada, ou quando alguma coisa que aconteceu é sempre resultado dos erros humanos, então não tem que culpar Deus, tem que culpar os seres humanos. Em vez de você ficar culpando Deus porque aconteceu um incidente, uma catástrofe, algum acidente, etc., Deus não está ali dirigindo um carro, né? Então, você tem que... O motorista é você, se aconteceu um acidente, o culpado foi você, né? Então, assim sucessivamente, não tem que responsabilizar Deus por nada. A guerra, por que existe guerra? Porque o homem quer guerrear, né? Existem pessoas que podem e têm poder de pacificar aquela guerra, mas não fazem isso. Então, aí Deus não vai se meter nisso, porque Deus responsabiliza nós pelos nossos atos. Mas, pastor, morre criança, morre a gente. Então, responsabiliza essas crianças no mundo dessas pessoas. E claro que mais tarde, quando abrir aquele livrinho lá, aí vai ser lido sobre isso, né? Com certeza. Temos recebido autoridade para cooperarmos com Deus. Aqui em cima, o que é autoridade? A autoridade é delegar. Delegar quer dizer que quem possui conhecimento de determinada área ou assunto. Então, o que eu entendo aqui é que Deus não vai dar autoridade a ninguém que não o conheça. Aí está o X da questão, né? E tudo que Satanás ele quer é que as pessoas tomam autoridades sem conhecimento, como acontece em muitos casos aí. Pessoas se consagrando a pastor, né, se ordenando a pastor,
pessoas sem autoridade, sem nenhuma cobertura espiritual, estão abrindo igrejas, sem respeitar princípios ou a própria palavra, e assim vai. Eu vejo um caminhão de situações acontecendo aí. E Deus não tem nada a ver com isso. Né? Deus não tem a ver com isso. Que eles que se... Deus só dá... A autoridade de Deus só vai ser quando nós obtermos conhecimento. Conhecermos Deus. Por isso a Bíblia é bem clara. Lembra dos discípulos? Olha o que Jesus fala com os discípulos. Vocês só vão sair de Jerusalém quando receberem o poder do Espírito Santo. Isto é, a autoridade de Deus para testemunharem. Ninguém vai sair sem autoridade. Ninguém pode fazer nada sem autoridade. Eu não posso ensinar aqui sem a autoridade de Deus. E se eu estou ensinando, é porque Deus, em primeiro lugar, me ungiu para isso e eu me preparei para isso também. Né? E não existe só a palavra autoridade, Deus me autorizou, então eu vou fazer o que eu quero. Não é assim também não. Tem que estudar, tem que conhecer Deus, tem que se preparar para isso. Então, nós temos recebido a autoridade para cooperarmos com Ele. Então, para cooperarmos até com Deus, é por isso que hoje o nome, né, evangélico, ele está um pouco mais sem muito crédito, porque acha que Deus não tem poder. Não é porque Deus não tem poder, é porque as pessoas estão fazendo as coisas sem a autoridade dele, sem a vontade dele. E aí falam o que querem, pensam o que querem, né, uma demanda de interpretações sem consciência de nem o que estão dizendo, né? Então, gente, eu sou muito franco no que eu falo. Não precisa você ser um teólogo para você entender a Bíblia. Você precisa ter simplesmente o Espírito Santo. A teologia, eu já disse para você aqui um tempo atrás, e vou voltar novamente, você estudar numa academia teológica não vai te fazer o maior conhecedor do mundo, né? Eu quero parabenizar essa semana que nós estamos aí passando, que foi o Dia dos Teólogos, que Deus abençoe todos os teólogos, né? Não vão entrar nessa. As academias teológicas, elas são simplesmente para poder nos localizar dentro da Bíblia. Ela vai nos localizar aqui dentro. Ela vai nos ajudar a nos localizar aqui dentro. Nada mais do que isso. Né? Eu desafio qualquer pessoa a dizer que teologia, que a teologia ela é que vai formar alguém, não forma ninguém. Né? Isso nós vemos aí, com certeza, na forma prática. Não precisa de muitas coisas, não. Então, está aqui, né? A autoridade de Deus, ela vem de acordo com aquilo que nós obtemos conhecimento. Deus primeiro espera de todos nós que nós obtemos conhecimento. Então, aqui que eu grifei aqui, olha, Deus nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Sentados com Jesus significa reinar no trono com Ele. Então está aqui, né, essas passagens aqui que nos ensinam justamente sobre isso. E aí tem uma pergunta aqui na página 28 que eu gosto muito, que eu quero fazer para você. Deus tem favoritos? Personagens bíblicos tinham algo que foi vedado para os crentes da atualidade? Né? Existe isso, existe aqueles que uns foi dado a mais, outros foi dado a menos. O Deus tem os favoritos. Mas Jesus andava com Pedro, João e Tiago. Calma aí. Né? Não é assim. Eles tinham, né, as condições que Jesus queria. Não é questão de favorito, é questão de que Jesus está sempre se posicionando em pessoas que podem funcionar para ele, que podem cooperar com ele nessa terra. Tem uma coisa que Deus nunca vai levar em Deus, ou melhor, tem uma coisa que Deus sempre vai levar em conta, é a nossa atitude, como vamos realizar a sua obra, ou com vontade, sem vontade, ou de qualquer maneira, ou displicentemente, assim por diante. Aqui temos outra coisa grifada que eu coloquei aqui, que é: temos que admitir que a autoridade em Cristo cria a possibilidade de que Satanás seja limitado, deslocando e impedindo de fazer o mal aos outros
mas as Escrituras nos apresenta um paradoxo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse paradoxo. Mas antes disso, eu quero dizer para você aqui o seguinte, né? A autoridade que nós recebemos de Deus sobre essa terra, nós vamos limitar Satanás. Ele não vai trabalhar, ele não vai trabalhar como ele pensa que vai trabalhar, porque nós vamos limitar, nós vamos debaixo da autoridade de Deus. Por isso que quando você vai orar, diz: Senhor, debaixo da sua autoridade eu te repreendo. Eu repreendo Satanás e todas as obras dele. E aí vai limitar a ele. Vamos ver aqui ó, alguns paradoxos que ele quer se apresentar. Vamos lá. Um paradoxo surpreendente. Jesus e os santos possuem autoridade. Porém, a autoridade deles nem sempre funciona de forma que esperamos. Se examinarmos os álbuns da fotografia da Bíblia, vejamos alguns quadros inusitados. Vamos ver aqui alguns quadros inusitados? Primeiro, o mesmo Jesus que disse: retire Satanás, que permitiu o diabo rodeá-lo por 40 dias, depois trasladá-lo o mais alto do templo. Né? Então, aquele que faz retire Satanás é o mesmo que tentou ele durante 40 dias. O segundo quadro é: o mesmo Jesus que expulsou uma legião de demônios de um homem foi que permitiu a legião de demônios matarem 2.000 porcos. Vamos no quadro 3. O mesmo Jesus que curou uma jovem de uma possessão demoníaca foi que deu permissão a Satanás para peneirar com os discípulos. Aqui temos o quadro 4. O mesmo Jesus que construiu uma parede de proteção ao redor de Jó foi que deu permissão para Satanás agisse na vida de Jó. O mesmo Deus que prometeu livrar sua igreja das provas que viriam na terra e fazer com que são sinagogas de Satanás inclinasse aos seus pés, é o que anunciou outra igreja que Satanás iria persegui-los e levá-los à prisão. 6. O mesmo Paulo que expulsou um espírito é o que teria o mensageiro de Satanás que ele atormentasse o resto da sua vida, que foi aquele espinho que ele publica no capítulo 12 lá. 7. Com frequência os demônios eram expulsos de imediato, porém, ocasionalmente uma presença demoníaca continuava presente em algum tempo, como aconteceu com a jovem escrava que seguia Paulo. 8. E último, algumas vezes a libertação era imediata e outras ocasiões os santos tinham que perseverar. Então, o que podemos explicar nesse paradoxo aqui? Porque às vezes a presença de Deus era limitada, mediante, porém, outros era que suportar, e às vezes Deus permitisse as coisas. Por quê? Porque tudo, a gente vai explicar isso dentro do nosso curso aqui, mas sempre existiu sempre isso. Né? Por mais que nós limita Satanás em alguns casos, né? E casos Deus permitir, porque ele tem propósitos. E aí, vamos falar aqui agora. O propósito da autoridade é executar a vontade de Deus. Sempre que isso fala sobre autoridade, nós temos que falar sobre leis e também sobre regras. O segredo está em entender a natureza da autoridade. Jesus fez uma declaração muito relevante sobre sobre a sua vida, João 10:18, que não via a sua autoridade como direito de usar, que não via a sua autoridade como um direito de usar o poder de Deus de forma que quisesse. Ele não podia decidir sobre o plano e logo dizer ao Pai que era obrigado a fazer a sua vontade. Em vez disso, ele cria somente que o Pai tinha o direito de determinar como usar a sua autoridade. Jesus entendeu, né, isso, e vamos apresentar aqui 3 verdades sobre a autoridade e 3 aplicações da sua própria vida. Não é como você quer. Você tira isso na oração lá do Getsemane, né? Faz a sua vontade, não a minha. Né? Então, nós temos vontades. Todos nós temos vontade, mas isso não quer dizer que ela tem que ser feitas. Não, quem determina é Deus. Deus sabe todas as coisas. Aqui, vamos lá. Vamos falar aqui sobre essas 3 verdades sobre autoridade e as implicações dela. Por exemplo, primeiro,
A autoridade, ela é adquirida e não inerente. A autoridade vem de Deus, não nascemos com ela. A autoridade começa com Deus e flui para a humanidade. Implicação, não temos direito de decidir como exercermos a autoridade. Então, ela vem de Deus para nós, mas quem vai determinar como usá-las é Deus. Nós não nascemos com essa autoridade, mas ela vem até nós porque Deus nos concede, de acordo com que nós vamos entendendo e conhecendo Deus, tá bom? Número 2. A autoridade é subordinada e não independente. Jesus sabia que não podia tomar uma direção diferente do Pai. Quando o embaixador representa o rei, ele reconhece as suas decisões e ações não podem violar o propósito do rei. Ele é livre para tomar decisões, mas elas sempre devem estar em harmonia com os desejos do rei. Jesus não viu a autoridade como o direito de estabelecer a sua própria vontade. E a implicação é, o uso da autoridade deve concordar sempre com os propósitos de Deus. É por isso que você tem que estudar a Bíblia, né? Para saber que se você está fazendo, ela está debaixo da autoridade de Deus. Não é assim, porque eu estou aqui na terra. Não, Deus tem as suas regras e tem os seus princípios. E tem as suas leis. Nós temos que aprender essas leis, primeiramente, antes de exercer a autoridade. Né? Por exemplo, a pessoa vai dirigir uma igreja e tem por obrigação, o pastor, você aí que está me escutando que é pastor, e você entenda que para você ser um pastor, você precisa primeiramente ter, no mínimo, esse mínimo não era nem para ser mínimo, mas vamos lá. Talvez as condições financeiras não ajuda. Vamos olhar dessa forma. Pelo menos o básico de teologia que está numa faixa de 30, 40 reais por mês, pelo amor de Deus. Né? Eu fiz um curso, na época era 50 reais, são 32 livros. 32 livros. E eu fiz, foi a teologia médio. 32 livros, imagine só, mas 32 livros não é fácil, não. E eu, às vezes, tinha um dia que eu tava sem nada de comer, tinha uma carne de casa para comer, eu peguei o dinheirinho, olhei assim, eu tive que ir lá pagar o livro, fiquei sem a carne. Eu fiz curso. Quando terminei o curso em nome de Jesus, né, o diploma está aí, graças a Deus por isso. Mas o mínimo, o básico. Eu falei, o curso da academia teológica, todo pastor tem que ter, porque ele tem que saber se localizar dentro da Bíblia. Tem que saber se localizar. Já falei, o GPS da Bíblia os seminários, são as academias teológicas. Você tem obrigação de ter pelo menos o básico. Como é que você vai ter autoridade? Como o pastor tem autoridade na igreja que você não conhece nem Bíblia, né? E fala um caminhão de besteira sobre o púlpito? Deus vai cobrar. E cobra duramente essas pessoas. Um terceiro. A autoridade é partilhada e não exclusiva. Jesus reconheceu que partilhava a autoridade de seu pai enquanto fazia a vontade de seu pai. Esse princípio funciona da mesma forma nos negócios. Ainda que um chefe delegue autoridade ao empregado administrar as finanças de uma empresa, o empregado não tem liberdade ilimitada. Se o empregado não administra bem os fundos, o chefe lhe repreenderá porque tem autoridade para fazê-lo. O empregado permanecerá em seu cargo enquanto trabalhar de acordo com os interesses do chefe. A implicação da autoridade é efetiva somente quando está em harmonia com a vontade de Deus. Não está em harmonia, não está agradando a Deus, então sai fora. Deus já manda embora, né? Essas verdades explicam o paradoxo. Obviamente, expulsar demônios nem sempre é a vontade de Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos interpretaram a autoridade como o direito de exercer o poder sobre Satanás onde quiser, como quiser. Podemos conhecer somente um pouco da verdade. Muitos cristãos assumem erroneamente que a vitória na guerra sempre significa que Satanás seja limitado ou que seus planos sejam alterados. Os cristãos são imunes à guerra espiritual.
E quando a guerra não termina, imediatamente culpa-se o cristão, o problema é dele e não dela. Então, tá aí. Esse é porque vão apenas fazendo as coisas, faz as coisas erradas, e aí entra nessa questão, né? Irmãos, eu sempre falei isso. Uma vez eu fui acusado de pastor sem poder, porque entrou uma pessoa dentro da igreja e essa pessoa tinha um problema na cabeça, ele perdia o sentido completamente. Satanás tirava o sentido dessa pessoa. Só que não tinha como expulsar. E eu falei assim, a gente sabia disso. E eu fui chamado de poder, aí mais tarde me chamou, aí graças a Deus as coisas voltaram ao normal. Mas é o que falo hoje, as pessoas tudo, porque hoje expulsar demônio virou como fosse a pessoa tivesse, ela fosse uma pessoa poderosa. Não, gente. Eu, particularmente, eu na minha igreja, no meu ministério, né, eu não sou desses de ficar expulsando demônio, a não ser que seja uma coisa que não tem jeito. Aí eu vou lá, a gente vai lá, expulsa o demônio, faz o trabalho de exorcismo e etc. Mas, tirando fora disso, não me preocupo com isso, isso não me chama atenção, né? Tem que fazer? Vamos fazer. Se não tem que fazer, vamos tentar. Nosso trabalho é que as pessoas mesmas, elas busquem a libertação pelo conhecimento. Pelo conhecimento. E aí, o que faz? Aí eles querem achar que podem fazer o que quiser, aonde quiser. Vamos fazer isso com o diabo, vamos fazer. Aí cria esse trabalho de libertação aí, essas campanhas doidas aí que eles fazem aí, que não ajuda ninguém, né? Então é assim, entendeu? Aí depois, aí vem essas questões aqui e fala, ó, a vitória do crente sempre significa que Satanás seja limitado aos seus planos, seja alterado. Não sempre é assim, não. Não é sempre assim, não. E nem também os cristãos são imunes da guerra espiritual, não. Todos participam da guerra espiritual. Outra coisa aqui, quando a guerra não termina, imediatamente culpa-se o cristão. Quer dizer, a guerra não terminou, eu sou culpado porque a guerra não terminou. Calma, não é assim que funcionam as coisas. Toma cuidado. Deixa eu só ler aqui, né? Isso aqui eu tenho que ler. Eu vou terminar aqui rapidamente, porque o tempo está muito bravo. A resposta, a perspectiva bíblica da autoridade é que os crentes respondam a Deus em cooperação com Ele. Outro ponto aqui, o cristão não são imune, a autoridade não nos garante alívio imediato. A vitória é resultado de obediência a Deus. Simplesmente isso. Você obedeceu a Deus, deixa o resto com Deus, deixa Deus resolver. Vamos falar no dia 2, que é 2 aplicações de nossa autoridade. Nós temos aqui 2 aplicações, a primeira delas, vamos lá diretamente, na página 31, a edificação dos outros. A primeira verdade é que a autoridade deve ser usada para edificar os outros. Edificar os outros quer dizer instruí-los a alcançar uma melhora espiritual. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer debaixo da autoridade espiritual é ajudar as pessoas. É por isso que uma vez, uma irmã trabalhava comigo, ela falou que não queria ser consagrada diácona, diaconisa. Disse para você, olha só, a ordenação ao diaconato não vai alterar nada na sua vida. Isso é fato, como nunca alterou na minha vida como pastor. Mas o nome diácono, o nome presbítero, o nome pastor, ele vai trazer na mente das pessoas lá fora entre aspas, uma autoridade. Né? Por exemplo, está numa igreja, né? Você ora melhor do que o pastor, mas quem ela vai procurar? O pastor. Então, o cargo em si, ela traz essa influência sobre as pessoas, isso é chamado de autoridade. Né? As pessoas vão procurar quem na hora que estão precisando. Então, a autoridade que Deus nos dá é para isso, é para poder auxiliar as pessoas, é para ajudar as pessoas. Então, temos que sim, nos manter isso, né? Dentro desse padrão a qual Deus nos colocou, né? Aqui, que eu sublinhei aqui, olha, ele não reivindicou a autoridade para fazer sua vontade, ou para aproveitar-se dos outros. Cuidado, também é outra questão que está acontecendo dentro das igrejas hoje. As pessoas usam a autoridade para se aproveitar dos outros. Me lembro que pessoas sempre fizeram isso na igreja, eu tive que chamar a atenção sobre isso. Só porque tinha ali um cargo ministerial, aí pegavam dinheiro emprestado com as pessoas, aí as pessoas, vendo que era uma autoridade espiritual,
e acabam emprestando e depois criavam um problema muito sério, porque demorava a pagar, ou talvez alguns nem pagavam, e assim vai a situação correndo. E temos que tomar esse cuidado, amados, dentro da igreja. Não é abusar da nossa autoridade. Né? Eu, particularmente, né, eu tinha essas regalias, mas eu nunca abusei delas, nem hoje abuso delas. Ao contrário. Né? Hoje, Deus me deu meu carro para poder ir, mas naquela época eu tinha que pegar carro emprestado para pessoas levarem pessoas, pegarem pessoas. É muito chato isso. E hoje foi isso, eu nunca pensei em dirigir na minha vida. Eu só fui dirigir porque para poder me livrar dessa dependência das pessoas. Comprei carro, foi para poder me livrar dessa dependência e viver, e para poder colaborar e ajudar as pessoas quando é preciso. A segunda aplicação é o crescimento no reino de Deus. A segunda verdade sobre o exercício da autoridade é que deve relacionar-se com o crescimento do reino. Podemos ver esse procedimento e examinar a vida de Jesus e seus discípulos. Observe somente a vida de cada um deles. Como eles cresceram dentro do Evangelho. Jesus passou 3 anos e meio, ou 3 anos, né? Vamos dizer assim, para poder levá-los ao conhecimento, a treiná-los dentro do reino, para mais tarde fazerem a obra do Senhor. Por que o Pai deu autoridade ao Filho? Vamos lá. Você nunca se perguntou por que Jesus esperou até 30 anos da idade para completar o seu ministério, para começar o seu ministério? Jesus nos deu ao menos uma razão no primeiro sermão. Em outras palavras, aqui ele está dizendo o seguinte, em Lucas 4, 18 e 19 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação aos cegos para libertar os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. É como que ele está dizendo assim: não perceberam o tempo de Deus? Interprete os meus ensinamentos, minha exortação, meu ministério de cura e libertação em favor de Deus nesse tempo. Minhas ações mostram sua bondade para que vocês se voltem a Ele. É um sinal de Deus que está convidando a restauração, e assim sejam valentes. Venham ao arrependimento, pois Deus decidiu abençoá-los. Então Jesus começou, desde então, pregar, e ali começou a realizar os milagres. É muito importante isso, né? Também aqui, porque o Filho deu autoridade aos seus filhos. Em primeiro lugar, em Mateus 10:1, deu autoridade aos 12 sobre os espíritos imundos. Imediatamente, antes desse versículo, ele havia dito que pediram ao Senhor que enviasse mais trabalhadores. E logo disso, eles foram pregar à nação de Israel. Então, a primeira autoridade é para poder pregar sobre os espíritos imundos, as pessoas que estavam oprimidas. A segunda é, em Lucas 10:17, Jesus, quando os 70 discípulos, 72, voltaram da pregação dizendo que os demônios se sujeitaram em nome de Jesus, isto é, já a autoridade sobre eles. Né? Isso você observa, de acordo com o que você está pregando. Você prega e Deus vai te dar autoridade. Não é você chegar e expulsar o demônio, não. Você tem que pregar a palavra. Terceiro, Jesus declarou que toda autoridade se havia dado a ele e temos que ir por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Isso aí é a autoridade que ele deu a gente, autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade para expulsar os demônios e autoridade para ensinar as pessoas referente à palavra do Senhor. Por que o Filho deu autoridade à igreja? Primeiro, Filipe pregou o evangelho em Samaria, fez milagres e os espíritos diabólicos saíram gritando. Com o resultado, as pessoas escutaram com atenção. Entendeu? Você quer chamar a atenção das pessoas? Pregue debaixo da autoridade. Porque hoje o evangelho não tem mais atenção como tinha antes, porque hoje em dia, eu falei, criaram um tal de coach aí, rapaz, um tal de isso, um tal daquilo, misericórdia, querem pregar dessas formas, quer pregar mensagem de coach, pregar mensagem de autoajuda. Gente, isso não vai libertar ninguém, não. Como falei, só vai dar só um dipirona para as pessoas
sarar no momento dos cabelos, mas depois vai voltar agora de novo. Não tem jeito. Segundo, Paulo expulsou um espírito. Os donos enfurecidos da jovem colocaram Paulo e Silas na prisão. Deus mandou um terremoto como resultado da sua liberdade. O carcereiro e a sua família foram salvos. Por que foram salvos? Porque viram o poder de Deus. Se Paulo reclamasse, se Paulo murmurasse, olha só, deixa para você aqui. Mas não ia acontecer nenhum milagre. Mas eles louvaram e oraram e agradeceram o nome do Senhor. Terceiro, porque o Filho deu autoridade à igreja. Deus estava fazendo milagres extraordinários através de Paulo, incluindo a expulsão dos espíritos malignos. Alguns não eram crentes, tentaram expulsar alguns demônios em nome de Jesus, mas foram agredidos pelos demônios. Como resultado, o nome de Jesus foi engrandecido e os novos crentes confessaram seus pecados publicamente e queimaram seus livros de feitiçaria. Que coisa linda, né? É uma coisa maravilhosa. Fazer o maior milagre, né, é esse. Isso se chama avivamento, né, mano? Você quer fazer avivamento? Avivamento é quando as pessoas largam as suas vidas no pecado e se voltam inteiramente para Deus. Isso que é avivamento. Aprendendo o uso correto da autoridade. Eu quero ler aqui diretamente, olha. No livro de Atos, a autoridade de expulsar os demônios se concentravam em honrar a Deus. Então, aconteciam conversões. O contexto da autoridade era estar na missão com Deus. Se você não entende a missão com Deus, então, começou por aí. Não tem autoridade. O uso correto de você usar autoridade é você pregar genuinamente a palavra de Deus. João Batista, eu sempre gosto de mencionar ele pregava a palavra de Deus com autoridade. Por quê? Porque ele falava o que tinha que falar, o que Deus queria que ele falasse. Não aquilo que a gente quer maciar ego de pessoas aí fora da igreja. Dia 3, agora vamos entrar num ponto importante, né? Falamos de autoridade, agora vamos falar sobre caráter. Caráter por meio da guerra. Os estudos de semana anterior nos revelam que Deus quer que sejamos transformados à imagem do Filho. Quando Deus deseja algo para a sua vida, o quão determinado você está para fazer acontecer. Quantas energia e prontidão dedica? Até que limite você pode ir para que sejamos conforme a imagem do seu Filho? Perderia alguma oportunidade? Deixará de usar qualquer coisa necessária? Vamos tentar responder essa pergunta no nosso dia a dia, né? Aqui no primeiro tópico desse dia 3 as tentações acontecem para o nosso desenvolvimento. Lá em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, nos fala sobre o encontro de Jesus com a guerra espiritual durante o seu ministério. Aqui vemos Jesus tendo ali um embate com Satanás. Precisava disso? Bom, gente, ele quer pregar a justiça, ele quer pregar o reino, ele quer ser o modelo, como nós devemos vencer. Jesus, se você prestar atenção na nossa primeira aula do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, eu estou explicando muito sobre isso, né? Eu não vou aqui falar muitas coisas, porque lá é só você voltar à primeira aula, né? Entra na playlist, a primeira aula, vou falar muito sobre isso. Então, ele quer ser um modelo, ele veio para ser um modelo. Então, ele veio explicar para a gente como a gente deve vencer Satanás. Não é uma coisa muito difícil, não. Não é muito difícil, não. É muito fácil vencer. Então, e as situações, na verdade, as provações do nosso dia a dia, é para desenvolver a gente. Eu só vou me conhecer, você só vai se conhecer quando você passar pelas adversidades, né? Como você vai responder às adversidades. A sua resposta que você vai dar à adversidade é que vai mostrar quem você é realmente. Não adianta você dizer que você é crente hoje, que você é isso, você é aquilo hoje, né? Na bonança, quando as coisas não estão pegando, quando você está assim, você não está no embate, no confronto. Mas quando você confronta, aí você vai ver quem é você realmente. Na página 35, aqui nos fala sobre a questão da perfeição, né? O perfeito aqui está no grego teleios, que significa maduro, completo,
crescendo em estatura completa. Né? Quando ele fala que vai ser perfeito como nosso Pai de Deus é perfeito, é chegar à maturidade. E eu só vou chegar à maturidade nos embates da vida. É lá que eu vou saber, é lá que eu vou me amadurecer. Uma pessoa madura, né, é uma pessoa que sabe lidar com a adversidade. Uma pessoa madura que tem consciência, né, e sabe manejar bem a situação que tá ali acontecendo. Os imaturos vão falar demais, os imaturos vão jogar na cara isso, os imaturos vão falar a verdade que não era para dizer a verdade, e assim por diante. Toma que cuidado, tudo que o diabo quer é isso. Né? Eu vejo aí uma turma de pastores imaturos dirigindo igreja. Eu vejo uma turma de pessoas aí querendo ser pastores, mas são imaturos ainda, não cresceram ainda. São meninos, né? São meninos, uma criança ainda, né? É uma criança ainda, e estão lá, né? Eu queria, depois quando você possuir aí o livro ou a apostila, aqui na parte 35 temos a história de John, o testemunho dele que você pode depois com calma ler. Eu vou pular para a página 36. O desenvolvimento do caráter é um processo. Então, ninguém vai ser desenvolvido num estalar de dedo automaticamente. O desenvolvimento será progressivo, dentro do que nós respondermos. Né? Lembra que eu falei aqui? Desenvolvimento é progresso. Né? Eu tenho um progresso hoje, tenho um progresso amanhã, né? E assim vai por diante. Então a gente tem que aceitar esses progressos. Né? Quando você lê aqui, nós temos 3 passagens bíblicas aqui, que é Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, você pode ler depois em casa. Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 4. E também temos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 10, que fala exatamente sobre isso, sobre o desenvolvimento. Temos que saber que o inferno existe, Satanás existe. Né? Tem um satanista aí, infelizmente, ele é um demagogo tremendo, né? E está aí falando coisas que não deve falar, e temos que tomar cuidado com esses pessoal que estão aí no TikTok, né? E outros mais sites de relacionamento. Cuidado com esse. E aí nós vemos que o caráter ele é desenvolvido. Por quê? Porque nós viemos para o Evangelho com um caráter já formado. O que é caráter? Eu coloquei aqui, olha. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um efeito moral, é uma firmeza e coerência de atitudes. Nós nascemos com regras, ou aprendendo algumas coisas que nós achávamos que era certo. Agora mudou. É que eu disse Paulo lá, capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios. Alguém está em Cristo, nova criatura é. Hoje você tem uma nova forma de pensar. Agora hoje se faz tudo novo. E aqui você tem que desfazer das antigas. As antigas não pertencem mais a você mais. Então, é difícil. Não é simplesmente você largar tudo de imediatamente. Vai ser difícil. É por isso que tem que responder a cada dia o aprendizado da palavra de Deus. Na página 37 diz, o resultado do caráter leva à bênção de Deus. O que é bênção de Deus? É você estar dentro do favor, da graça de Deus. Quando você está debaixo da bênção de Deus, você tem proteção, você tem autoridade e você tem o fluir do Espírito Santo na sua vida. Deus sempre quer que nos concentremos nele e não na guerra espiritual. Gente, é a coisa mais simples possível. Quando você estiver nos embates da obra aí, e assim por diante, se concentre em Deus. Experimenta fazer isso. Experimenta se concentrar em Deus. Você vai ver que as coisas vão fluir. O que faz hoje as pessoas ficarem presas é porque estão mais concentrados no que está acontecendo ao nosso redor do que propriamente naquele que tem o poder. Nunca vamos esquecer que eu sempre falo sobre isso aqui, eu só quero lembrar. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as nossas vidas e de nossas famílias. Amém? Nunca se esqueça disso. Vamos para a página 38? Dia 4. O caráter é através da perseverança. Da perseverança.
Tendo aqui alguns exemplos bíblicos sobre isso, né? Nós falamos lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 a 4, e está na versão aqui NVI, eu quero ler na versão NVI, que é a versão que dá nos entender muito sobre isso. Olha só, Romanos 5, versículo 3 a 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Na NTLH, que é a linguagem, a nova tradução linguagem de hoje, diz o seguinte: também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz paciência, traz a aprovação de Deus. Essa aprovação cria a esperança. Então, o caráter, aqui que também, na minha versão, na nova Almeida atualizada, que fala sobre experiência, né? Ela quer dizer o quê? Algo que Deus aprovou. Você passou pela aprovação, né? Passou pela aprovação, aí você respondeu bem a aprovação, você entendeu a soberania de Deus, respondeu o controle de Deus sobre a sua vida, aí você é aprovado por Deus. Essa aprovação, segurança. Meu amado. É por isso que eu estou falando com você. É muito importante você entender isso, né? Na página 39, né? Nós temos aqui o exemplo, que eu te falar sobre virar aqui a página, temos o exemplo de José. José respondeu todas as provações positivamente. Ele respondeu, claro que ninguém vai ficar feliz em ser vendido como escravo, né? Ninguém vai ficar feliz, né? Não vai. Ele ficou triste, mas ele respondeu, ele foi na boa, né? Não resistiu nada, foi na boa, não precisa ter resistência de José. Né? Quando ele chega lá no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar. Diz a Bíblia que ele responde positivamente, ele trabalha, né? E a casa de Potifar prospera. Depois acontece aquele incidente com a mulher de Potifar, ele é levado à prisão. Em vez de ele também responde positivamente à prisão, né? E aí ele aprende ali, né? Ele começa a responder bem, e aí ali começa, né, a sua vitória, a sua bênção. Né? E depois dali ele vai se tornar o governador do Egito. Entendendo? Porque ele correspondeu, amados. O que vale é corresponder. O exemplo de José é o exemplo mais prático hoje para a gente entender como responder isso. Ele não reclamou de nada. Não vimos José reclamando de nada. José não se trancou. José não ficou depressivo. Não! José respondeu numa boa. Porque uma coisa que José tinha é conhecimento de Deus. Esse é o segredo. O desenvolvimento do caráter segue um processo cíclico. O Espírito de Deus está constantemente ajustando seus filhos à imagem de Cristo, para que alcancemos o nível seguinte do desenvolvimento do nosso caráter. O Espírito Santo nos guia inteligentemente através de um processo cíclico que repetirá muitas vezes em nossa vida. No fim do processo, que Deus nos leva a um nível de amadurecimento. Eu falo, gente, ninguém é amadurecido no ano para outro. Davi é ungido rei de Israel. Ficou 10 anos sendo perseguido por Saul, fugindo. Aí depois que ele vai ser ungido rei de Israel. Nesse processo, Deus amadurece Davi. Uma coisa como Moisés ficou 40 anos no Egito, depois ele faz aquela tolice de matar o Egito, depois ele tem que fugir para o deserto, vai para Midian, fica 40 anos no Midian, e ali ele aprende. Então é assim, amado, temos que saber responder isso, né? Vamos aqui falar alguns pontos interessantes. Entender esse processo de 4 passos nos animará quando Deus decidir não livrar-nos da prova. Primeiro passo, quando Deus quer desenvolver o caráter, ele não nos livra da prova, mas por meio da prova. Queridos, no meio da prova, ele não vai tirar você de prova nenhuma, mas no meio da prova ele vai te ajudando a dizer, ao contrário, ele não te deixa sozinho, ele vai te ajudar a desenvolver na prova. Aí que entra a questão. Lembra de José? Ele buscou a Deus nas provas, e aí Deus ajudou ele a não pecar, a não errar e responder positivamente às provações.
Não vai tirar. Não adianta orar, irmão, não adianta orar, que essa oração não vai ser respondida. Tá bom? Já estou avisando desde já. E ainda nesse primeiro passo ainda, quando Deus fala, quando se fala em desenvolver nosso caráter, Deus não nos promete livrar-nos da experiência da guerra espiritual, e sim nos promete livrar-nos do prejuízo do pecado quando estamos na batalha. Por mais estranho que pareça, a libertação se encontra no meio da prova, não quando tratamos de evitá-la. Então Deus só vai... O problema da provação é você não ter prejuízo. Prejuízo quando você for tentado. Aí, meu irmão, aí a coisa vai aumentar mais um pouquinho, porque você vai ter consequências do pecado. O Espírito Santo quer que você, por exemplo, José, ele justamente evitou isso. Essa foi a questão de José. Ele evitou a ter prejuízo, né, no meio das provações. Ele se preservou no meio das provações. Temos o caso ali da mulher de Potifar, né? Ele se preservou, não deixou se levar. Então é isso que Deus quer da gente, né? Teve que aprender isso. Agora, quando a pessoa, ele, no meio das tentações, se deixa levar por algumas questões dessas, ele vai ter prejuízo. E prejuízo é isso. E tudo que Deus quer é que você não tenha prejuízo. Segundo passo. No processo cíclico, é que Deus provê o caminho durante a prova para que os crentes possam suportar, né? Então, Deus possa te ajudar a suportar. Ele quer te ajudar a suportar tudo isso. Ah, eu não aguento mais. Peça a Deus ajuda. Senhor, me ajude a passar por isso. Essa é a oração que eu creio que seja, e é a oração que eu faço, é a oração que você tem que fazer. Senhor, me ajuda a passar por isso. Eu sei que às vezes não temos que fugir das provações, das diversidades, das tentações, mas o Senhor pode me ajudar a passar por isso. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 10, 13. Deixa eu primeiro beber aqui. (10, 13, 1 Coríntios). Não sobreveio a vocês tentação e não fosse como comum aos homens. Deus é fiel. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Isso aconteceu com José, né? Vamos para o terceiro? Vamos? No ciclo da guerra espiritual, ela é por tempo determinado. Irmãos, vai passar. É por isso que é chamado de tempestades, né? Nós chamamos muito isso de tempestade. Eu estou passando por tempestade. Tempestade passa, né? Aí que eu falo. Se você tiver feito uma casa dentro de uma estrutura forte, você não vai ter prejuízo. Entendeu? Não vai ter prejuízo. Mas se fizer fraco, você vai ter prejuízo. Né? Você não vai sair de casa, você vai ficar dentro de casa até a tempestade passar, mas ela vai passar. Isso aí é bem claro, né? E bem óbvio para a gente. Vamos lá. 4. No quarto passo, no ciclo é o tempo do descanso. Aí vai chegar o tempo do descanso, né? Você vai dar uma aliviada aí você vai desfrutar, mas sabe que o negócio, chegou o tempo do descanso, né? Aí tem um descanso, vai voltar tudo de novo, volta para baixo de novo. É por isso que é cíclico, né? Não tem jeito, você vai sempre passar por isso. Deixa eu ler essa última nota aqui, do quarto passo. O propósito de Deus na guerra espiritual não é ter guerra simplesmente por tê-la. Ele usa a guerra espiritual como recurso para desenvolver nosso caráter. Uma vez que cumpre seus propósitos, os crentes podem esperar o tempo de descanso e bênção. Aí, pastor, quer dizer que se não atingir o caráter que Deus quer, não é exatamente isso. Se você não atingir o caráter que Deus quer, você vai sempre ficar naquela situação adversa. Outro ponto aqui. Os que perseveram serão abençoados. Tiago 1,12 e 5,11, né, diz assim, nos recorda que Deus sempre nos dá muito mais do que sofremos nas provas. O presente de Deus, né, a recompensa que nós vamos receber após as provações é muito maior do que estávamos passando. Então, fique tranquilo. Lembra de Jó?
já passou um tempo ali terrível na sua vida, perdeu tudo, perdeu saúde, mas Deus depois deu tudo em um dobro para ele. Vamos terminar? Dia 5. Deus usa Satanás, para disciplinar os crentes desobedientes. Né? Então, aqui o primeiro ponto diz o seguinte: Deus pode dar a Satanás o acesso da vida de uma pessoa desobediente. O que é? Aqui fala que, no capítulo 5, fala que ali na igreja de Corinto existia ali um jovem que estava tendo caso com a sua madrasta. Aí a igreja de Corinto estava numa boa, levando isso, fazendo vista grossa naquela situação toda, e Paulo ficou enfurecido com isso. Aí Satanás falou que entrega a Satanás. Quando você fala entrega a Satanás, não é que você vai pegar a pessoa, vai entregar para que Satanás é para você. Não. Entrega a Satanás, vai se entregue, vai levar ele à disciplina. É chamado antigamente na igreja, hoje não se pode muito falar isso, mas é chamado de exclusão. Você é excluído da igreja. Você hoje tem que falar que você oh, meu Deus do céu. Como fala mesmo? Esqueci agora, estava na minha cabeça. Que você é desmembrado da igreja, né? Você agora não faz parte mais da igreja. Aí, nesse período, a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Ou ela, se ela quiser voltar para a igreja, ela vai ter que se arrepender. E se ela não quiser voltar para a igreja, ela vai continuar sendo presa fácil na mão de Satanás. Porque, sobretudo, irmão, a igreja ainda é a segurança do crente nessa terra. Quando o crente ele anda debaixo da autoridade do pastor, na autoridade da disciplina da palavra de Deus, que é ensinada na igreja, né? Não é a igreja que salva, mas a disciplina da igreja, a forma que a igreja ensina que vai salvar, que vai ajudar as pessoas a serem salvas. Aí, quando a pessoa sai da igreja, ela vai ficar à mercê disso tudo, porque ela não vai ter mais quem possa dar satisfação na sua vida, do que no caso ali da igreja, do pastor, do seu líder, né? Então ela tem que decidir. Se ela quiser voltar, claro que só tem só uma alternativa, se arrepender. Já lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, nós temos o caso lá que esse rapaz, né, tudo indica que seja ele mesmo, ele se arrependeu e Paulo adverte os coríntios a ir lá e socorrer esse rapaz. Né? Por quê? Porque houve arrependimento. Então, tá entendendo? Então, Deus usa Satanás para disciplinar a gente. Gente, é por isso que eu falo, Satanás não é ninguém. Ele é simplesmente um ser que está nessa terra para ser instrumento de Deus, para poder a gente adorar a ele. Olha que coisa linda. A disciplina está desenhada para guiar arrependimento. Como já falamos aqui né? Já falamos sobre isso. Né? Então, né? Aí diz aqui uma nota que eu anotei aqui, ó, a meta de Deus não é proporcionar-nos dor, mas moldar nosso caráter. Deus não quer que a gente sofra. Ele não está aqui alegrando porque estamos passando por dificuldade, por problemas, por adversidades. Não, Deus não se alega disso. Ele quer moldar a gente. Ele quer, porque ele sabe que um caráter formado e forjado, nós vamos vencer Satanás. Tudo que ele quer que você, eu, vençamos Satanás. Ele já venceu Satanás. Né? Satanás não tem mais poder sobre Deus. Né? E Jesus veio justamente para isso, para poder mostrar como vencê-lo. Por isso que 1 Pedro 2,21 fala que para seguirmos o exemplo de Jesus e seguir as suas pisadas. Porque ele é o modelo para vencermos Satanás. Gente, vamos lá para o curso A Mente de Cristo, estude cuidadosamente esse curso. Eu estou aqui para ajudar, esses cursos todinhos já desenvolvi ele, desenrolei ele para poder ajudar você. Temos conhecido Deus fazer sua vontade, temos a Mente de Cristo, que é exatamente estudar sobre o caráter cristão, como ter um caráter de Cristo, como ter um caráter igual ao de Cristo. Está lá, é só você ir lá, são 12 aulas, né? Tira aí um tempinho, né? As aulas são menos de uma hora, se não falar uma hora. Então dá para ver sim, Vamos lá. Geralmente essa disciplina é seguida por uma rebelião constante. Né? Então, se você quer vencer Satanás, você tem que entender o que é pecar. Ó, entender o contexto em que Deus usa Satanás para disciplinar também nos ajuda. Geralmente, quando Deus usa Satanás para disciplinar, as pessoas estão em posição de desobediência.
Não é que tenhamos cometido pecado ocasional, mas que vivemos no pecado. Se quer essa pessoa, passe pela mente dessa pessoa, arrepender-se. O homem que vivia com a esposa do seu pai estava orgulhoso e fazia. Alexandre e Emineu estavam blasfemando. Esses exemplos revelam que o coração de Deus, de cada um deles, estava endurecido de tal ponto que necessitava de uma ação radical que o levasse a reagir. Deus pretende também dizer-nos que com larga e severa será a disciplina. A disciplina é justamente para poder nos levar ao arrependimento. Entender que precisamos. Deus não vai castigar ninguém. Nós somos... o que nós sofremos são consequências nossas. Deus não está nem aí com isso, não. Ele só permite, o que eu falei. A bênção de Deus é quando a mão de Deus está sobre a nossa cabeça. E a maldição é quando Deus retira esta mão sobre a nossa cabeça. Então, quando você peca, quando você resolve rebeliar contra Deus, a mão de Deus sai sobre a sua cabeça. Último ponto aqui. O arrependimento é o único que lançará fora Satanás. Se você quer vencer Satanás, então se arrependa. O que é arrependimento? É metanoia, mudar a posição da mente. Não vou mais fazer isso, eu não vou mais seguir aquilo, eu agora vou seguir a Jesus. Pronto, é exatamente isso. E vou terminar dizendo: a vitória na guerra espiritual não vem do resultado de fórmulas, mas de uma relação correta com Deus. Quer ter a vida vitoriosa? Quer vencer as guerras espirituais? Então, se relaciona corretamente com Deus e com certeza Deus vai te abençoar poderosamente. Tá bom? Terminamos mais uma aula, né? Semana que vem vamos falar sobre os planos para as pessoas. Ó, o negócio tá ficando bom aqui, tá bom, irmão? Deus abençoe. Até a próxima aula. Deixa o seu like, por favor. Inscreva no canal. Compartilhe. Eu preciso falar isso no início, vou falar na próxima aula, vou falar sobre isso. Compartilhe essa mensagem para alguém. Compartilhe os cursos no nosso canal para alguém, né? Compartilhe o Instituto Didascalo para as pessoas aprender a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, em nome de Jesus.